Obrigado, boa noite. Aliás, boa tarde ainda, né? Em primeiro lugar, agradeço o convite. Agradeço na pessoa do presidente Fábio, da presidente Kelly, parabenizar as mulheres aqui do evento, nesse dia tão importante. E dizer que fiquei muito feliz, né, pelo chamado para falar sobre um tema tão interessante. Estou me sentindo aqui pressionado, porque nesse horário vocês já estavam programados para estar no coquetel, então esse horário aí fica meio ruim. E também pela fala do Romantini, né? Sinceramente, eu pensei em sugerir aos meus companheiros aqui a simular uma dor de barriga e vamos cancelar o painel. Brincadeira, eu acho que é uma preocupação do Banco Central e o papel aqui dos painelistas é justamente desmistificar um pouco desse mercado, explicar um pouco. E não vou tomar muito tempo, porque temos pouco espaço aí para falar. Já quero passar a palavra para o Ricardo, para que ele, como grande entendedor do tema, né, conte um pouco sobre a evolução desse mercado, contextualize a gente e passe um pouco da sua experiência para a gente, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Magri e uma saudação especial às mulheres de hoje, às companheiras de painel. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Uma saudação também para a plateia, igual o Edson falou, é o último painel do evento, eu sei o que significa. Obrigado pela audiência, pela paciência, espero que a gente atenda às expectativas. Uma saudação especial e um agradecimento para a organização e os patrocinadores pelo convite. Eu costumo receber convite para painéis assim, mas não para eventos assim. Um evento desse, com esse nome, Compliance and Business Day, um evento com esse tipo de entidade representada aqui nos painéis anteriores, a qualidade, a categoria dos representantes, é o tipo de evento que eu acredito que a indústria que eu atuo, a indústria do jogo, vamos dizer assim, falta um apelido clássico para ela no Brasil, lá fora é mais típico, é o iGaming. Mas a indústria do jogo, esse é o tipo de evento que eu acredito que a indústria do jogo precisa buscar mais presença, por um motivo muito especial. A indústria reconhece que tem pontos obscuros, pontos focais que tem sombra, mas que não é uma indústria sombria. É uma indústria que busca trazer luz para esses pontos em cada componente vamos dizer assim, do setup da indústria. Eu, por exemplo, vou trazer vocês para um ponto de vista que me leva a ter muita segurança para falar isso. Eu sou um profissional da indústria de muito tempo, mas eu não sou aquele estereótipo típico que pode estar aí, talvez, na cabeça de vocês. Eu não sou de uma família envolvida com o jogo do bicho no passado. Eu não era frequentador de cassinos a vida inteira e peguei gosto pela coisa. Nem maquininha. Eu não sou um hacker digital que inventou um algoritmo que interpretava arbitragem de aposta entre uma e outra, ou aquele cara metido a profissional do pôquer, nada disso. Eu embarquei nessa indústria por ocasião do movimento trivial de trajetória executiva que pode ter acontecido com vários de vocês aqui. Explico um pouco. Há exatos 10 anos, uma empresa suíça, a maior empresa provedora de serviços desse setor, chamada Sport Radar, decidiu fazer uma expansão para a América Latina, apostando no crescimento do mercado na América Latina, e nessa expansão ela naturalmente busca o que se busca costumeiramente, local, vamos dizer assim, o modelo de gestão e um corpo executivo, um grupo de executivos onde eu fiz parte. Então eu fiz parte dessa primeira diretoria que incorpora a Sport Radar Latam, o braço Latam da Sport Radar no Uruguai, em Montevidéu. A maioria do grupo, curiosamente, era composto por brasileiros, apesar da empresa estar localizada lá em Montevidéu. A empresa cresceu ao longo desse tempo e essa trajetória toda me deixou com essa exposição profunda no mercado. E, mais interessante ainda, me deixou com uma visão abrangente, porque a nossa jurisdição era a América Latina inteira, então foi muito curioso encontrar o Brasil, a abordagem que o Brasil tinha com o jogo 10 anos atrás e hoje, e a abordagem que os outros países da América Latina também tinham com o jogo versus a que tem hoje. Vou dar um exemplo. E esse ponto de vista é interessante. Falei um pouco da Sport Radar, com foco até na minha trajetória, porque antes disso eu era um profissional de compliance. Antes dessa carreira, antes desse movimento de transição da carreira, eu tive outros bons 10 anos trabalhando como consultor auditor nas empresas conhecidas como Big Four. Tenho colegas aqui na plateia que eu já encontrei dessa parte da carreira. Então, quando eu chego nessa indústria do jogo, por ocasião desse movimento de carreira, eu chego com o mesmo olho crítico que talvez muitos de vocês tenham aí. Eu chego com a mesma postura
de negócios que talvez fosse conflitante, como vocês imaginam que deva ser. Chego com a mesma abordagem de controles internos que vocês devem ter quando olham para a indústria. E sabe o que eu encontrei? Nada demais, nada de diferente. Muito menos na Sport Radar, a empresa que eu trabalhei, era uma empresa suíça, sujeita aos códigos de controles internos da Suíça, era super certinha, totalmente adequada, e nenhum cliente, pequeno ou grande, que eu encontrei na trajetória minha da Sport Radar era, vamos dizer assim, nefasto. Não tinha nada de mal ou de obscuro em nenhum deles. Lógico, eles existem, é uma exceção, mas não é uma exclusividade dessa indústria. Toda indústria tem isso. Eu conheci alguns, eles não eram atendidos pela gente. Quando eu saio da Sport Radar, a Sport Radar fez um evento, ela abriu capital na Nasdaq há 2 anos atrás, então nesse evento de IPO houve um evento de saída de vários executivos. Eu continuo atuando na indústria como consultor e também não trabalho porque sem reconhecer um cliente não adequado e não trabalho com ele. E a indústria inteira, nesses 10 anos, fomentou um ambiente que eu vi muito familiar para mim, tal e qual qualquer outra indústria que eu trabalhei na época de compliance. A grande diferença da indústria do jogo é a opinião pública. Essa eu não consigo fugir do pensamento. O que tem de diferente é o preconceito, muito pela falta de conceito. Explico também como eu chego nessa conclusão, como eu tento explicar para vocês essa conclusão. O Peru, Colômbia, Argentina, por exemplo, eu conhecia 10 anos atrás, atendia aqueles países, não tinha regulamentação, mas também não erradicaram o jogo na década de 40. Tem cassino lá, tem oferta de aposta física do lado do McDonald's, numa casinha, tem site de aposta local, site de aposta estrangeiro, global, lá normalmente, e continua tendo. Desses 3 países, só a Colômbia fez uma regulamentação há 5 anos atrás. Espetacular, na minha opinião. É um modelo que o Brasil deveria seguir. Depois espero ter a oportunidade de falar mais sobre esse ambiente pós-regulamentação que eu vi acontecer na Colômbia, não tem no Peru, mas a população, a legislação, a opinião pública, de certa forma, convive com isso, nunca parou de conviver com isso, então é trivial para eles, segue o jogo. É um clichê, mas é a ilustração. Nunca foi estranho para eles, a indústria. A gente, sim, começou a estranhar um movimento que aconteceu na cabeça de alguns aí há poucos anos atrás, mas que sempre teve aqui, mas de uma forma, vamos dizer assim, menos óbvia. A Caixa Econômica Federal oferece uma boleta múltipla de 13 apostas no mercado de 1x2. Para quem não sabe o que eu estou falando, é um mercado de apostas que significa quem vai ganhar ou vai dar empate. A loteca é um boleto de aposta múltipla de 13 jogos de 1x2 que eu, na Sport Radar, fornecia para a Caixa Econômica Federal, a mesma tecnologia que eu fornecia para a Betano na Grécia e para a Bet365 na Inglaterra. O mesmo cálculo de odd, o mesmo critério tecnológico que selecionava quais eram aqueles 3 jogos. Lógico, a Caixa Econômica, como cliente, me pedia alguns parâmetros. Eu só vou oferecer jogo brasileiro. No site da Bet365, você podia fazer 13 apostas, uma aposta múltipla de 13 jogos de 1x2 de qualquer time. A Caixa fazia a mesma coisa, só que com esse parâmetro, só ofereço o jogo brasileiro. Por quê? Porque ela tinha licença. Ela sempre teve a licença do jogo. O brasileiro normal nunca foi proibido de apostar em nada. Nós aqui do painel, vocês aí da plateia, a gente nunca foi proibido de apostar em nada. O que é proibido é que seja oferecida uma aposta localizada no Brasil, de uma entidade localizada no Brasil, salvo 2 exceções, a Caixa Econômica Federal e um hipódromo ligado ao Turf, porque pode oferecer a licença exclusiva da corrida de cavalo, mas é uma aposta esportiva, é uma corrida. O Uruguai é a mesma coisa, o Uruguai tem a mesmíssima coisa, só que a Caixa Econômica Federal do Uruguai, há muitos anos, fez um sportsbook clássico, chamado Supermatch, cliente da Sport Radar naquela época, e lá ele botava jogo de todo mundo, botava jogo do campeonato grego, do campeonato inglês, indiano, ela fazia um sportsbook clássico. A Caixa podia ter feito a mesma coisa, nunca fez. Esse conjunto de particularidades me faz ter uma posição clara de visualizar que quando chega a Bet365 no Brasil, no Uruguai, no Peru, na Colômbia, foi um espanto diferente aqui versus o que aconteceu lá. Para eles foi mais um, para a gente foi uma novidade. Mas é só uma abordagem de jogo, é só uma abordagem diferente de como era oferecido o jogo para a população brasileira anteriormente.
Eu acho, por exemplo, que tratar da Caixa Econômica Federal com preconceito, tratar com preconceito quem aposta é a mesma coisa que tratar com preconceito, tecnicamente, e é difícil tentar convencer do contrário, quem apostou na loteca a vida inteira. Tratar o business de um site de apostas com preconceito, tecnicamente, é tão estranho quanto tratar a loterias da Caixa, o braço de loterias da Caixa, como uma atividade estranha, porque eles são rigorosamente as mesmas coisas. Eu fornecia a mesma coisa para os dois. Esse é o panorama interessante da evolução na América Latina que eu gosto de introduzir quando a gente fala da indústria do jogo. Muito interessante. A gente vive isso e, às vezes, também não presta atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Eu queria saber da Miquelina, considerando, então, que o mercado de câmbio faz funcionar esse mercado de apostas, né, fazendo os pagamentos, como como funcionam essas operações de câmbio, o formato que eles se dão, e também que você falasse um pouco dessa preocupação do Banco Central com relação a esse mercado de jogos e apostas. Boa noite, obrigada, Abracan. Quando eu fui convidada pela Abracan para esse painel, o painel se chama Oportunidades e Desafios dos Jogos e Apostas. Eu falei, ok, eu vou, mas eu só posso participar na parte dos desafios. Eu não consegui até então ver oportunidades. E eu me sinto uma pessoa preconceituosa por isso, hoje em dia. E eu que sempre me achei moderna, aberta, enfim, eu fui preconceituosa. E eu fui me lembrando das coisas, lendo para o painel. Então, a lei, saiu uma lei no final de 2018 legalizando as apostas esportivas. E aí eu me lembrei que em julho de 2021, todos os agentes de câmbio receberam um e-mail do DESIG, do DICAN, do Banco Central, avisando, mais ou menos nessas palavras, não vou me lembrar exatamente, olha, vocês não podem usar a natureza de facilitadora de pagamentos internacionais para fazer apostas. Para fazer operação de câmbio de apostas esportivas, cassinos virtuais e coisas análogas, vocês têm que usar essa natureza. Quando eu li aquilo, que eu nunca tinha nem pensado nessa hipótese para fazer operação de câmbio, falei, tem alguma coisa aí. Então, tem gente fazendo, é claro que tinha gente fazendo, patrocinando todos os jogos, todas as camisetas, todos os times, quer dizer, esse é um tipo de cegueira deliberada ao contrário. É o compliance que não olha para o negócio que está ali à tua frente. E se um compliance não olha para o negócio que está à sua frente, quem é que vai fazer isso? É quem está mal preparado. Então, o que o Banco Central chamou a minha atenção, e hoje ainda está mais claro, o Banco Central tem medo que pessoas, que agentes de câmbio não preparados façam essa operação. Ele não tem medo se a pessoa, se o agente de câmbio for preparado, tiver um programa de PLD forte, robusto, se fizer uma avaliação interna de riscos, ele vai concluir que é possível fazer a operação, só que ele tem um cliente que apresenta alto risco, ele tem um produto que apresenta alto risco, ele tem risco de PLD, risco de lavagem de dinheiro, risco social. A gente sabe que a gente tem até um pouco do preconceito, essa coisa de pessoas que sofrem de patologia do jogo, mas eu conheço gente que é viciada em Candy Crush e em roleta de cassino, nas duas coisas. Então, se a gente olhar, souber avaliar esse risco e tiver pessoas capazes, ferramentas capazes de operar, não há nenhum problema. Então, acho que a preocupação do Banco Central é justamente não ter essa conversa. Então, eu acho que a gente está no caminho muito certo da gente falar aqui, de ter esses 3 últimos painéis de FX, o painel de sustentabilidade, o painel de cripto, o painel aqui de jogos e apostas, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o risco, entender o risco e mitigar o risco, e não viver, e não fugir dele. E não vamos falar sobre isso, porque as pessoas menos preparadas vão fazer, e aí o risco aumenta. Então, quem é mais preparado, como a Lia falou no painel, é uma curva de aprendizagem. Então, eu não conheço nenhuma instituição autorizada pelo Banco Central que atue como facilitadora, como prestadora de FX para jogos e apostas. Seria o ideal.
mas eu não conheço nenhuma. Então, o que você tem são justamente instituições não autorizadas, que não vai ter o mesmo nível de maturidade, de compliance, não vai ter os mesmos sistemas, enfim. O que a gente tem que fazer? Os agentes de câmbio não são obrigados a fazer a operação de FX, de jogos e apostas com todo mundo. Tem que escolher. Tem que saber quem tem condições e ajudar nessa curva de aprendizagem, porque isso vai proteger o sistema financeiro, vai proteger o próprio agente de câmbio, o sistema financeiro e a sociedade. Muito obrigado. Natália, vamos lá, nessa linha aí do contexto, né, da regulamentação, eu queria que você falasse um pouco sobre o dia a dia, sobre essa dificuldade, né, de se estabelecer uma padronização dessa abordagem, né, e como a falta da regulamentação impacta no trabalho de vocês. Obrigada, Edson. Bom, queria brevemente aqui agradecer à Abracan por esse painel, aos colegas, e dizer que foi uma escolha muito feliz, né, no dia de hoje apresentar esse painel, porque na semana passada voltou para a pauta da mídia muito forte a regulamentação de jogos e apostas por conta de questões políticas, né? Então, acho que é bem intempestivo a gente estar falando disso aqui hoje. Como a Miquelina colocou, né, é uma realidade que existe esse mercado e ele é um mercado que existe com ou sem regulamentação, né? A gente não pode ter a ingenuidade de achar que a regulamentação vai determinar esse crescimento ou não. A gente está falando de tentar modular isso para um padrão que a sociedade entende que é aceitável. E quando a gente está falando de tratar essas operações no dia a dia, a falta de regulamentação local deixa os agentes um pouco sem contorno, né? Quais são os parâmetros suficientes que eu deveria avaliar para um negócio nesse modelo, sendo que aqui não tem? E aí cada instituição vai fazer sua análise interna, a sua avaliação interna de risco, vai estabelecer sua matriz e vai determinar o que deve ser checado. E aí a gente volta para a abordagem baseada em risco, né? Porque o câmbio, ele independe das naturezas, né? A nossa responsabilidade de ter um processo adequado, ela vai além da natureza que a gente está operando. Então, não tem as referências, hoje, né, esses players que estão fortes aqui, eles estão sediados em países ali onde é permitido você ter jogo, mas a gente tem difícil acesso à informação, né, são empresas de capital fechado, são empresas que muitas vezes você não consegue identificar blocos de controle, né, você não consegue identificar os beneficiários facilmente. Não necessariamente essas empresas têm histórico de relacionamento com o Brasil, então a gente também tem pouco acesso à informação. E tem se falado muito em jogos responsáveis, né? E quando você fala de jogo responsável, que eu acho que o Ricardo vai trazer daqui a pouco, a gente fala em utilizar empresas confiáveis, né? Vamos apostar utilizando empresas confiáveis. E como é que você mede a confiabilidade de uma empresa, né? De uma empresa desse segmento, que a gente tem poucas referências concretas, reguladas, né? E o desafio que eu acho que surgiu aqui várias vezes, que é mensurar a credibilidade em mercados que estão crescendo agora, descentralizados e que são digitais. A gente associa muito credibilidade à concretude, à materialidade. E aí você pega essa indústria de jogos e apostas que tem financiado muitos patrocínios, aparece na mídia. A gente fica olhando o nome, né? O nome gera essa sensação de confiabilidade, mas para o profissional de compliance, a sensação de confiabilidade não atesta a confiabilidade. Então, você tem esse desafio de estabelecer qual é o processo. E aí, cada agente de câmbio, né, junto com as facilitadoras, vai estabelecer a sua matriz. E o que acontece é que quem tem mais apetite vai gerar, né, quem tem mais apetite de risco vai gerar uma estrutura mais conveniente para centralizar essas operações. E aí a gente cai num cenário arriscado, né, porque vai ter uma assimetria ali regulatória, o mercado se adapta facilmente, o mercado encontra essas conveniências muito fácil, a gente centraliza os fluxos em determinados agentes e aumenta muito o risco de financiamento, né, de práticas ilícitas. Porque os pontos cegos daqueles processos, e a gente que está no dia a dia de controle sabe que é uma eterna atualização, né? A gente tem que conhecer cada vez mais a indústria para entender quais são os processos adequados, não dá para estabelecer um processo e esquecer. Né? Então, abre espaço para que lugares com menos rigor, com menos rigidez, acabem centralizando esse fluxo e facilitando o financiamento dessas práticas. E a gente volta no desafio, que é o que a gente está fazendo, né, como compliance dentro das instituições e controles internos. É gostoso apresentar esse painel depois de falar no painel de sustentabilidade, onde a questão ética foi tão rememorada. Né? A nossa preocupação fechando operações de câmbio,
com essas entidades, a nossa preocupação em ter uma mensuração realista de risco dessas operações, não é cumprir a burocracia de PLD esperada do regulador, né? Não é por isso que a gente não é por isso que a gente faz isso, né? A gente, claro, quer atender às exigências, às recomendações, mas a gente não quer que o nosso negócio cresça financiando, né, negócios que constroem, né, negócios que estão desenvolvendo práticas ilícitas que a gente entendeu que a gente tinha que banir socialmente. Então, acho que a gente voltar para esse compromisso. O Banco Central falou, vamos para a abordagem baseada em risco, vamos olhar a estrutura, né? Você tem essa responsabilidade. E eles sempre foram claros em da gente não segregar as responsabilidades, né? Então, a responsabilidade é do agente de câmbio, e não é do facilitador, não é do correspondente, não, né? O regulador nunca viu dessa forma, ele entende que a gente funciona como faixas de proteção. Então, a gente que está mais perto do negócio ali, a gente tem a responsabilidade de entender profundamente aquela linha, né? A linha daquele negócio que a gente está trabalhando no câmbio, participar desse painel aqui com o Ricardo, né, instruindo, foi muito enriquecedor. Assim, ele trouxe vários insights da indústria que, para a gente que não... Eu não sou, né, uma jogadora, uma apostadora. O máximo que eu faço é comprar uma raspadinha. Assim, eu sou incapaz de acertar qualquer número na loteria. Então, a gente conhece o conceito, a gente estuda o conceito, mas e a prática do mercado? E quando a gente conversou com ele, a gente falou, né, acho que eu e a Miquelina, nossa, olha isso, que interessante, acho que eu vou até testar, né? Vou até ter uma experiência aqui, parece importante, é um assunto contemporâneo. Acho que a gente está enfrentando desafios aqui, que a gente está enfrentando com cripto também, que é essa questão da materialidade, né? Como é que eu checo, né? Como é que eu estou seguro para fechar essas operações? Mas o fato é que existe esse fluxo de pagamento, o fato é que a conduta é uma conduta que a gente reconhece e que faz todo sentido a gente, como participantes fortes da indústria, a gente conduzir, né, esse direcionamento, inclusive dos players mais novos, a gente conduzir essas boas práticas, né, a gente ter essas discussões, se aproximar da indústria para também não ter um programa teórico, né? Quantas vezes, acho que todo mundo já deve se deparado com isso, né, com um manual de procedimentos que é impossível de cumprir, né? Então, acho que são essas reflexões, assim, a gente abrir mão da burocracia, né, ser pragmático, estar perto da indústria, entender realisticamente o que é possível obter de informação, ser crítico, né, não tentar só fazer o suficiente, porque o que está em jogo aqui são aberturas para negócios que a gente não quer financiar e, ao mesmo tempo, uma oportunidade incrível de, finalmente, né, acho que, de certa forma, trazer à luz da regulamentação, acho que está iminente, uma conduta humana universal, né? Porque a gente está falando de jogos e apostas aqui, mas a verdade é que isso não tem nada de especial no brasileiro, né? Eu acho que, apesar de ser um grande mercado potencial, esse desejo de apostar, ele está em todo mundo, né? A gente vê isso manifesto. Muito legal. Eu, assim como a Natália, também aprendi bastante com o Ricardo, alguns temas que eu não conhecia, e eu peço que você compartilhe aqui um pouco sobre a questão do jogo responsável, integridade esportiva. Também você falou bastante sobre a manutenção da opinião pública, né, que é uma coisa importante, disseminar isso de uma maneira positiva para que se entenda do jogo, e a comunicação com os órgãos, com os órgãos governamentais e o público em geral. Vou tentar aproveitar todos os ganchos, então, das falas de vocês todos. Existe um país, Natália, dentro do nosso país, que é o Nordeste. Não falo isso com nenhum preconceito. É inacreditável como é fomentado o jogo no Nordeste em comparação aqui. Qualquer resultado que você analisa online das casas de apostas que estão aqui já estabelecidas lá fora, mas oferecendo a plataforma em português para o Brasil, qualquer resultado dela, se você for ver, o Nordeste é um mercado inacreditável por causa da cultura. Então, a gente tem dentro do nosso país uma Las Vegas, vamos dizer assim, em termos de cultura. Eu falei no começo da comparação com Peru e Colômbia, mas é uma diferença gritante entre o Sul e o Nordeste, que eu aprendi por conta da ocasião de trabalhar lá na Sport Radar. Na Sport Radar, Edson, a gente recebeu o convite lá no início da trajetória do processo de regulamentação, antes da legislação que a Miquelina citou, um convite para participar de algo que eles chamaram da Agenda da Regulamentação. E nesse evento eu fiz um convite para a secretaria da ocasião no Ministério da Fazenda, que era a Cefaz,
para visitar os escritórios da Sport Radar lá na Europa, e eles foram. Foi uma delegação em 2016, perguntaram de tudo, como funciona isso, como funciona aquilo, segurança, quais são os selos. A Natália falou como saber se um operador de apostas é confiável. Eles têm os selos, as licenças são o principal indicador. Então, por exemplo, vocês que não conhecem e vocês que são do mercado e têm um olho crítico, que nem eu falei, uma curiosidade que eu posso dividir a licença de Curaçao é muito mais permissiva do que a licença de Malta. Nós mesmo da indústria, quando prestamos serviço para uma empresa que é a licença de Malta, sabemos que tem coisas lá, por natureza, por ela ser licenciada em Malta, muito mais seguras do que a de Curaçao, que a gente tem que prestar atenção, porque a de Curaçao é simplesmente uma licença mais permissiva. A gente não sabe como vai ser a do Brasil, mas você tem essas escalas. Então, esse já é o primeiro selo. Os outros selos é como ela aborda os dois grandes males. Você me perguntou dos problemas da indústria. Os dois grandes males da indústria, que é o que afeta a opinião pública, que eu falei na introdução, que é a questão do vício, combatida pelo jogo responsável, e a questão da manipulação de resultados, combatida pela integridade desportiva. As maiores vítimas das duas coisas são os operadores de aposta. E eu acho curioso quando eu entro nesse debate, em roda de amigos ou em painéis que nem esse, como às vezes não existe essa percepção pelo público. Aquele jogo fraudado, e eu falei muito sobre isso, a gente era responsável pelo monitoramento da FIFA, da Comebol, da Federação Paulista, da CBF, aqui no Brasil, no serviço de integridade que tinha dentro da Sport Radar. Era uma ferramenta de monitoramento totalmente compliance. Era uma ferramenta de monitoramento que disparava um alarme conforme a movimentação do trading esportivo indicava um volume muito grande, numa aposta muito esdrúxula, e como a Sport Radar, eu não contei exatamente o que ela fazia, né, mas a Sport Radar era a empresa que fornecia o dado esportivo e calculava a odd. Então, para você oferecer o handball croata, você tem que ter um cara lá no ginásio, assistindo o jogo e falando, começou o jogo, gol, escanteio. Isso tem em todo lugar do mundo, a empresa vivia disso. Então, são os scouts, o sistema tecnológico que fabricava o dado que ia para o site de aposta. A gente tinha um scout em cada campo. Quando esse sistema de compliance soava o alarme, ia uma notificação para o scout, falava assim, aconteceu alguma coisa estranha no lance? E ele corroborava, ele falava assim, ação defensora pobre do goleiro, tinha os termos técnicos. Marcação absurda do juiz, porque o sistema de apostas estava falando que ia ter um pênalti absurdo e o alarme disparou. Teve um pênalti absurdo? Teve. Pum! Ia um flag para o site de aposta imediatamente para eles recolherem a aposta, porque o maior lesado era o site de aposta. Ele estava oferecendo um mercado calculado, com um algoritmo de probabilidade, falando que aquela aposta valia 2,1 do valor que você colocou, quando, na verdade, aquela aposta estava fraudada por alguém que sabia o que ia acontecer. Então, o primeiro mecanismo era avisar todo o mercado que aquele jogo estava com evento suspeito de manipulação de resultado. Quando acontece isso, então, ela aperta um botão que ela retira o mercado e devolve a aposta. Então, se eu apostei 10, a Miquelina 20, você 1.000, e você é o cara que sabia que ia acontecer alguma coisa porque você foi lá dar um iPhone para o goleiro tomar um frango, ela devolve os meus 10, os 20 dela e os seus 1.000 e fala assim, mercado devolvido por qualquer motivo. Às vezes ela até declarava, por suspeita de manipulação. Por quê? Porque ela é a lesada. E eu falava sobre esse tema em vários eventos, e que o slide que eu gostava de explorar era um slide que falava, em todas as manchetes era o escândalo das apostas, o escândalo de apostas. E não é das apostas, é da atividade criminosa de manipular a performance do atleta para obter um ganho em cima da aposta esportiva, que estava no business dela, estava oferecendo o jogo normalmente. Quem vai ganhar, escanteio, gol. O que ela não sabia é que alguém foi lá e manipulou o resultado físico para que saíssem mais gols. Existem várias categorias. Então, elas investem muito em programas disso. Elas, por exemplo, ajudavam muito a Sport Radar nessa ferramenta de movimentação. Eu tinha acesso ao trading de todas elas, porque se 3 indianos esquisitos apostassem num evento, já apitava lá. Opa, essas 3 apostas são muito estranhas. Já veio fraude de lá mês passado, olho no jogo. Aconteceu, pum, retira o mercado, polícia e federação informadas também com relatório. Eu tive isso aqui. Eu parei de falar um pouco sobre esses temas, porque a gente chegava a receber ameaça. Quando veio a primeira operação dessa, o Fantástico foi lá. Quem é o executivo da Sport Radar? Ricardo, fala sobre isso. Eu falei. Besteira, porque é uma coisa perigosa. Você está lidando com uma prática anticriminosa versus o criminoso do outro lado, entendeu? E o site de aposta é a maior vítima.
E todos os outros que tentaram apostar licitamente. O jogo responsável. A Miquelina falou aí da parte do preconceito. O vício, ela citou. O vício acontece, ela falou do Candy Crush, o vício tem no cigarro, na bebida e na farmácia. Você tem que implementar qualquer mecanismo de controle. Você não vende qualquer remédio forte para qualquer um que chega sem uma receita adequada. Entendeu? As empresas também têm bem madura essa questão do jogo responsável. Todas elas que você vê anunciando nos times e na televisão, tem o botão de autoexclusão, tem uma coisa parecida com aquele negócio do voo, informar um parente se aconteceu alguma coisa. Se você percebe que ele fez uma movimentação muito estranha, ele sempre aposta 1.000 e perde 1.000, de repente ele apostou 100 e perdeu 50, você, às vezes, nem antes de liquidar a aposta, você avisa um parente, quem tem esse mecanismo, porque o cara está provavelmente dentro da compulsão. Entendeu? E para ela isso é ruim, porque ele vai perder aqueles 40.000, se ela não fizer nada, ele nunca mais vai jogar, porque ele se ferrou na vida, vamos dizer assim, desculpa o termo, mas ele andou no lado negro e se complicou. Ele deixou de perder R$1.000 todo mês no site de aposta, como ele fazia antes, que é o jogador de entretenimento, o jogador lucrativo, porque ele foi pego na compulsão, perdeu 40, nunca mais voltou. As casas de aposta não querem isso. Eu participo amanhã de um evento parecido, semana que vem, de um evento parecido com esse, do lançamento da EBAC, Empresa Brasileira de Apoio à Compulsividade, exclusiva para o jogo do Brasil, porque não existia uma aqui no Brasil. Existem várias lá fora, que são utilizadas, estão lá no rodapé do site de aposta, mas não existia nenhuma aqui. Então, elas se preocupam com isso. Esses selos, elas também buscam. Essa preocupação de se comunicar com o mercado, tanto a parte governamental, que vai fazer a regulamentação, quanto a opinião pública, são preocupações delas das casas de aposta, porque elas são as vítimas do fenômeno maléfico originado dessas práticas. Interessante. Bom, nós temos pouco tempo para finalizar. Eu acho que eu vou manter a palavra contigo e depois a gente vai na sequência falando sobre sugestões de melhorias aí para o mercado, oportunidades de negócio, cada um aí no seu ramo de atuação. Se quiserem finalizar. Vou falar menos agora para vocês. Eu acho que a única oportunidade de melhoria grande é a regulamentação ser adequada. Nessa experiência minha no mercado, eu também vi países que regulamentaram errado. Não é um privilégio nosso. Na Europa isso aconteceu, em países tidos como sérios ou cientistas, como Portugal, Itália, Alemanha, e por 2 anos eles perceberam que o mercado não foi absorvido. O mercado informal não foi absorvido, a maioria saiu, porque a legislação não botava uma condição, não estabelecia uma condição adequada para o empreendimento parar de pé. No fim, é um negócio. Se você tem uma regulamentação que traz você do informal para o formal, mas você olha, calcula tudo e o negócio não vai funcionar, as casas de apostas não vão entrar. Isso aconteceu em vários países, é muito típico acontecer isso. E eu torço para que não aconteça isso com a gente aqui no Brasil, para que a gente tenha de imediato uma regulamentação adequada. A gente pode embarcar no erro dos outros para evitar o nosso próprio, porque se regulamentar a gente sai desse cinza bem claro que está o mercado hoje, e aí sim, tudo que a gente imagina que tem um ponto de controle complicado, o câmbio, os patrocínios, fica bem mais às claras com um sistema de licença emitido pelo Brasil e regulamentado pelo Brasil. Interessante. Miquelina? À vontade. Eu entendo que falta uma regulação, enfim, a lei dependia de uma regulamentação, ela saiu no final de 2018, tinha 2 anos para regulamentar, mais 2 anos não regulamentou, mas deve estar em vias de regulamentação. Só que para os agentes de câmbio que quiserem, que estiverem preparados para fazer uma operação de prestador de FX, de jogos e apostas, a regulamentação de sobra e da melhor qualidade e moderna. A gente tem uma legislação, uma regulação cambial, que veio modernizando. Então, daquele e-mail lá de julho de 2021, meses depois, saiu uma resolução, a 137, que reorganizou os prestadores de FX, que o Ricardo Franco Moura falou num painel anterior. E depois veio a 277, que trouxe, inclusive, uma natureza específica de jogos e apostas. E você tem uma legislação, uma regulação de PLD, que é ótima e que, se a gente seguir todos os princípios e as disposições previstos na legislação e na regulação de câmbio de PLD, você pode fazer essa operação tranquilamente. E o importante é que todos os agentes de câmbio sigam nesse caminho.
Porque aí o que a gente vai ter? A gente vai ter só os bons agentes, os bons prestadores de FX trabalhando. Então, a gente não pode, a gente tem que ter um padrão de qualidade, alguma coisa como um selo Abracan. Então, se chegar alguém ruim que te apresenta uma política linda, escrita, de KIC, de QIC, de PLD, mas quando você vai ver, você vai entender exatamente o processo dele não funciona, então ele fala, não, eu vejo sim, eu vejo o CPF, ele te manda 30 CPFs de mortos e quando você pergunta, ele não consegue explicar. Esse prestador de FX tem que sair do mercado. Então, se você usar os princípios de conheça o seu cliente, primeiro, antes de tudo, de avaliação interna de riscos, se preparar para trabalhar com esse cliente, com esse produto, com um prestador de FX, com produto câmbio e câmbio com a operação a subjacente, que é jogos e apostas, se você estiver preparado, for capaz de fazer isso, você consegue mitigar o risco. Mas tem que sempre conversar sobre isso e a gente tem que ter um padrão. Então, a gente não pode acreditar naquela coisa, não vou fazer com você A, vou fazer com B, que o B não me pede isso. O B não me pede, por exemplo, as informações básicas da ACAN 220. Isso não existe. É impossível. Só se alguém não estiver usando a abordagem baseada em risco, não estiver vendo a legislação e a regulação cambial de PLD, porque você precisa ter essa informação, todas as informações de quem é o cliente final do prestador de FX, quem fez o jogo, qual o CPF dele, nome completo, não é apelido, CPF válido, a contraparte no exterior, onde foi que ele jogou, onde foi que ele comprou. Enfim, você tem que ter o valor em reais, o valor em moeda estrangeira, você tem que ter todas essas informações para fechar o câmbio. Então, nenhum agente de câmbio pode prescindir disso. Falar, vou usar, não tem risco, abordagem baseada em risco. É um louco, esse tem que sair do mercado. O agente de câmbio e o prestador de serviço FX. Então, acho que é só seguir a regulação, a nossa regulação, que a gente vai dar conta. Ótimo. Por favor, Natália, fica à vontade. Acho que fortalecendo a oportunidade, né? Ainda é um mercado muito concentrado em alguns agentes que têm apetite de fechar esses fluxos. A regulamentação, ela traz para a gente a possibilidade da gente assumir esse lugar, né? De decidir o risco que a gente quer tomar, mas acho que como a Miquelina colocou, você tem que conseguir lidar com aquele risco, né? Não é assumir o risco cegamente. A gestão de risco é você dar conta disso. Então, se você tem uma regulamentação que te apoia em explorar esses caminhos, a gente tem, eu acho que essa oportunidade educativa, né, de se nutrir da indústria, tem que ter essa troca, são coisas muito novas acontecendo e a gente precisa estar aberto a dialogar com a indústria e aprender quais são as melhores práticas, quais são os selos confiáveis. E não é a gente, né, da tesouraria ali, do operacional do banco que vai entender, a gente vai ter que se sentar com eles, né, entender os principais players, então ter essa abertura de se relacionar, assumir a responsabilidade de ter um programa que é suficiente, e a gente sabe, né, o que é suficiente, assim, se a gente não escora na regulamentação, se a gente se responsabiliza, a gente sabe o que é suficiente, a gente sabe que é interessante a gente testar a ferramenta para ver se ela é legítima, a gente sabe que é importante você checar se você tem menores operando ali, você sabe que apesar de não ter uma regulamentação no Brasil, você tem contornos regulatórios que se aplicam a todos os negócios ali, então acho que a mensagem para mim, assim, participando aqui, vendo as notícias da última semana, a regulamentação, ela está iminente, a gente espera que sim, mas mesmo se não acontecer, vamos se aproximar da indústria, é um mercado que reconhecidamente existe, super relevante economicamente, né? Que foi o que veio acontecendo, né? Exatamente. Ao longo do tempo. E a gente tem condições, eu acho, de lidar com isso, da forma que a gente quer ver prosperar, né? Eu acho que a gente... E, de novo, né, da mesma forma que o marco cambial veio e deu oportunidade, esse é um segmento que a gente também consegue modelar como ele vai funcionar. Porque a gente está no começo, né? Então, sai a regulamentação, o mercado está crescendo, as práticas que a gente definir agora nos próximos 5 anos, elas vão ser cristalizadas. Então, é uma oportunidade, sim, um desafio, mas tenho certeza que a audiência que está aqui e os times que têm se engajado nessas pautas vão dar conta do recado. Muito obrigada. Bom, muito obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês, toda a experiência. Acho que foi muito interessante para todos. Obrigado, boa noite.